2023, a Maranata está completando 11 anos de existência. Somos uma pequena comunidade presbiteriana na região do Tiradentes, em Campo Grande. De forma privilegiada, nosso templo fica numa via movimentada, na Avenida Marquês de Pombal, a principal avenida do bairro. Essa via faz ligação importante com diversos outros bairros. Por ela, passam milhares de carros e ônibus, inúmeras pessoas todos os dias. Querendo elas ou não, acabam passando em frente ao nosso templo. Algumas delas fazem isso várias vezes no mesmo dia. Mas será que a maioria dessas pessoas consegue notar a nossa igreja? Será que elas conseguem enxergar o nosso prédio, o lugar onde estamos localizados? Será que elas sabem da nossa existência ou somos invisíveis para a maioria delas? Se a nossa igreja fechasse suas portas hoje, faria falta para as pessoas? Faria falta para o nosso bairro? Faria falta para as pessoas que moram ao nosso redor? Quem sentiria a nossa falta? Apenas os seus membros? E por quanto tempo? Em outras palavras, somos importantes para as pessoas? O que é que elas pensam de nós? O que é que elas pensam ao passar em frente à nossa igreja? O que é que elas pensam ao entrar pela primeira vez aqui, neste lugar? E o que é que elas saem falando daqui? O que a Maranata significa para as pessoas? Temos sido uma igreja relevante? Muito bem, nós estamos trabalhando uma série de mensagens chamada Uma Igreja Relevante, como você pôde perceber aí. E hoje, quando a gente faz uma programação diferente, eu percebi que algumas pessoas iam almoçar e jantar. Aí eu falei, meu Deus, o pessoal vai almoçar e jantar e eles não podem ouvir a mesma palavra duas vezes, né? E aí a gente fez uma separaçãozinha. Eu vou trabalhar uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, mas vamos trabalhar uma mensagem de manhã e uma mensagem à noite, diferentes, totalmente diferentes. O assunto é diferente, o texto é o mesmo, mas nós vamos por vertentes diferentes. Então, para quem vai estar de manhã e à noite, não se preocupe, eu não vou ser repetitivo com você não, tá certo? E os irmãos em casa também, que estão assistindo agora de manhã, podem assistir à noite, ou aqueles que vierem de manhã poderão assistir depois da noite tranquilos, e aqueles que virão à noite podem assistir agora de manhã, para não corrermos o risco aí. Jesus enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Para 4 igrejas ele tinha elogios e tinha críticas, vimos todas elas já. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, Jesus só tinha críticas, que é a igreja de Laodiceia, que será a próxima mensagem. Mas para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios. Nós já vimos Esmirna e hoje veremos a igreja de Filadélfia. Interessante que nessas cartas, Jesus revela a visão que ele tem da igreja, uma visão que a própria igreja não tem de si mesma. As igrejas nem sempre aparentam ser o que de fato são, ou aquilo que elas enxergam que são. Por exemplo, Éfeso era uma igreja ortodoxa, uma igreja que zelava pela palavra, uma igreja preocupada com o ensino, mas é uma igreja sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas apesar disso, nós temos ali Antipas, que esteve pronto a morrer como Marte por amor a Cristo. Tiatira se tornou mundana como a cidade, e uns poucos ali naquela igreja permaneceram fiéis. Sardes tinha fama de uma igreja viva, mas estava morta. Ela considerava viva, mas estava morta. Poucos ali não tinham contaminado as suas vestes com a sujeira do mundo. Laodiceia, que é a igreja que ainda veremos, considerava rica e abastada, mas Jesus diz que ela era pobre, cega e nua. E a igreja de Filadélfia, cuja carta nós vamos meditar hoje, tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja que tinha uma porta diante dela aberta,
que ninguém podia fechar. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você dentro dessa mensagem, uma igreja atenta. Vou enfatizar essa questão, apenas essa questão da porta, que estava aberta diante dela e que ninguém podia fechar. Apocalipse capítulo 3, verso 7, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade. Se você quiser no aplicativo também, fique à vontade. Se você quiser acompanhar aí no telão também, fique à vontade. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei, da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje queremos meditar nessa penúltima carta, na igreja de Filadélfia. E a primeira coisa que me salta aos olhos quando eu leio essa carta é que esta igreja, além de receber elogios da parte de Jesus, era uma igreja amada por Jesus. E Jesus faz questão de mostrar isso no final do verso 9. Quando ele diz que aquelas pessoas que estavam perseguindo a igreja reconheceriam aquela igreja, reconheceriam inclusive o amor que ele destinava àquela igreja. Eles reconhecerão de Jesus, farei que reconheçam que eu os amei. Eu os amei. Filadélfia era uma igreja amada pelo seu Senhor, amada por Deus, e uma igreja que fazia jus ao nome da cidade. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Foi fundada por colonos que vieram de Pérgamo sob o reinado de Átalo II, aproximadamente aí entre 159 e 139 a.C. Essa cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota imperial, do correio imperial de Roma para o Oriente. Ela era inclusive chamada a Porta do Oriente. E também era chamada de Pequena Atenas por causa da quantidade de templos dedicados ali a diversos deuses. Mas o interessante a ser destacado aqui é o nome da cidade. Filadélfia recebeu esse nome devido ao amor de Átalo II pelo seu irmão Eumenes. Átalo amava o seu irmão Eumenes. E por causa desse amor surgiu o nome da cidade. Filadélfia vem do grego Filadelfos, que por sua vez é composta de 2 palavras. A primeira parte, que é fila, que vem do verbo filéu, que significa amar. Nós temos algumas palavras para amor, talvez uma que nós ouvimos muito é o amor ágape, tá certo? Mas que é o amor mais intenso que existe. Mas nós temos o amor filéu, que é o amor de irmão. Então, hoje a gente traduziria, não por amor, a gente traduziria por gostar, tá certo? Vou só fazer um parênteses aqui. Quando Jesus, por exemplo, se encontrou com Pedro, depois da ressurreição, e Pedro estava pescando novamente, e aí Pedro chega ali na praia, Jesus já está assando um peixinho, aí Jesus olha para Pedro e pergunta para Pedro: você me ama? Pedro, tu me amas? O verbo que Jesus utiliza nas 2 primeiras vezes é agapau. Tu me amas com o amor mais intenso, mais profundo, Você me ama. E Pedro responde para Jesus: eu gosto de você, que é o verbo filéu.
Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, eu gosto de você. Para nós no português fica muito claro, se o namorado chegasse para a namorada e falasse assim, você me ama? E ela falasse assim, eu gosto de você, ele já entenderia o recado. Você não me ama. Porque o que eu espero é um amor. Você gosta, você tem afeição, você tem carinho, esse é o verbo filéu. Né? Esse é o verbo filéu. Então Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu gosto de você. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu apenas gosto de você. Agora, nesse momento, só isso. Porque o amor que Jesus estava querendo é o amor igual ele tinha dado. Pedro, quando ele pergunta, Pedro, tu me amas? É a ideia assim, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E aí Pedro diz, não, Senhor, eu gosto. Morrer já é profundo demais. Eu gosto do Senhor. Gosto muito. Eu curto o Senhor. Mas, esse ponto aí, não. Exatamente essa é a pergunta. E aqui nós temos esse verbo, filéu. Então a palavra Filadélfia vem de Filadelfos, filéu é o verbo amar, no sentido de amor de irmão, e Delfos é a palavra para irmão. Tá certo? Delfos é irmão. Então é aquele que ama o seu irmão. Esse é o significado do nome da cidade, Filadélfia. É aquele que ama a seu irmão. E se o nome da cidade demonstra o amor de um irmão para o outro, a carta escrita por Jesus demonstra todo o amor de Jesus para com aquela igreja. A igreja gozava de uma relação sadia, de uma relação saudável com Cristo. E em vez de duras palavras, ela recebeu palavras de louvor, palavras de encorajamento, palavras que revelavam o próprio desejo de Cristo para com a sua igreja. Filadélfia representa aquilo que Jesus quer ver ou quer encontrar no seu povo. Filadélfia nos indica o caminho a seguir, qual deveria ser o desejo, o anelo de cada uma das igrejas existentes hoje. De um relacionamento com o seu Senhor tão intenso, tão grande, de amor, intensidade mesmo, de um para com o outro. Então, Filadélfia, quando eu olho para essa carta, Filadélfia era uma igreja amada por Jesus. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto, o que me salta aos olhos é como Jesus se apresenta para aquela igreja. Porque para cada igreja Jesus se apresenta de um modo, né? Para cada igreja Jesus se apresentou de um modo. Para a igreja da Filadélfia, Jesus se apresentou da seguinte maneira, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, mas ele diz o seguinte, que tem a chave de Davi. Quem está escrevendo para você é aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. A chave é o símbolo de poder, símbolo de autoridade. Bom, até hoje, né? Você já deve ter visto, é lógico, é simbólico. Mas você já deve ter visto alguém, por exemplo, já vi isso em igreja, né? A chave da igreja, ou a chave da cidade. Estamos passando a chave da cidade. É simbólico. Mas ao mesmo tempo quer demonstrar autoridade. Quando alguém recebe as chaves da cidade, ou a chave da cidade, a intenção é dizendo assim, nós estamos te dando a autoridade, ou estamos te dando o poder sobre determinada coisa. Tá certo? Ou até mesmo, vamos supor, você fez parte de um sorteio de casa popular, ou você adquiriu a sua casa. Quando você assinou o contrato, tudo foi entregue, e foi o corretor, sei lá quem que foi, e pegou a chave e entregou para você. O que ele está dizendo? A partir de agora, quem tem poder e autoridade sobre este lugar, quem é? É você. Até aqui era eu. Até aqui eu era o dono, eu era o proprietário, eu era o responsável. A partir desse momento, estou te entregando as chaves. A partir desse momento, é sua responsabilidade. Eu não tenho mais, entre aspas, lógico, além daquilo que já está previsto em contrato, não tem mais nenhum tipo de obrigação. Daqui para frente é sua responsabilidade. O que vai acontecer, o que vai fazer, como vai fazer, é sua responsabilidade. Mas até aqui era minha. Estou te passando as chaves.
Às vezes tiram foto da entrega da chave e fica lá e guarda de recordação. Ai, que alegria. Beleza, ok. Tá certo? É exatamente essa ideia. A ideia da chave é a ideia de poder, a ideia de autoridade. Embora o versículo mais conhecido sobre a chave de Davi esteja aqui na carta da Filadélfia, o significado da chave de Davi recua ao Antigo Testamento, porque esse texto não é daqui. Essa citação não é daqui, essa citação pertence a Isaías. Isso aconteceu lá atrás, relembra uma promessa feita a Eliaquim. A Eliaquim. Quem foi Eliaquim? Eliaquim foi um mordomo fiel de Ezequias. No tempo de um homem chamado Isaías, que era profeta, Isaías profetizou durante o tempo de um rei da região sul, Judá, chamado Ezequias. Talvez você vai lembrar a história. Porque certa vez Isaías, seguindo a ordem do Senhor, foi até Ezequias para dizer para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Aí Ezequias vira o rosto para a parede, chora e ora ao Senhor. E aí Deus diz para Isaías: volta e diga para Ezequias: ouvi a sua oração e vi o seu choro, as suas lágrimas. Essa história você lembra. Então, nesse período aí de Ezequias tinha um mordomo muito fiel chamado Eliaquim. E foi um período conturbado, porque a Assíria queria invadir Judá. E alguns líderes de Judá queriam fazer aliança com o Egito. E Deus era contra essa aliança com o Egito, dizendo: não há necessidade, porque eu sou Deus para proteger vocês, não há necessidade dessa aliança. A Assíria não vai conseguir invadir vocês, como de fato não conseguiu. E Deus então coloca Eliaquim como mordomo fiel. Ele diz que vai entregar a chave do reino de Davi. Isso está em Isaías capítulo 22, no verso de número 22, que diz: porei sobre os ombros dele, ou seja, de Eliaquim, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Esse é um texto do Antigo Testamento. É um versículo de Isaías, é uma profecia sobre Eliaquim. Ou seja, Eliaquim estava recebendo a autoridade de abrir e fechar o que ele quisesse. Ele era um mordomo fiel, foi escolhido por Deus para ser colocado com autoridade sobre o povo de Deus, para que pudesse abrir e fechar no sentido do seguinte: qualquer tipo de acordo que ele fizer, ou qualquer aceite que ele fizer, ok, e qualquer coisa que ele negar também será aceito dessa maneira. O que ele ligar e desligar é responsabilidade dele, porque eu confio em Eliaquim e estou lhe dando toda a autoridade, todo o poder, para que ele possa, como mordomo, governar no lugar de Ezequias. Já que Ezequias estava doente, atribulado e sofrendo com tantas coisas, Eliaquim surge então como mordomo fiel, colocado no lugar dele para cuidar dos negócios das dinastias de Judá. Ele tinha a autoridade para admitir e negar, inclusive, o acesso ao rei. Então ele era o responsável. Eliaquim tipificou Jesus, lógico, Jesus no sentido mais elevado é aquele que detém a chave de Davi. Ele é o administrador fiel que cuida dos assuntos do reino de Deus. Ele é o único que pode nos dar acesso a Deus ou não. Vamos pensar? Uma das frases de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a chave. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a chave. Então, acho que fica claro para demonstrar aqui o que significa essa chave de Davi. A passagem do Antigo Testamento nos facilita entender o significado. O fato de Jesus segurar a chave de Davi é um testemunho claro, primeiro, da sua verdadeira linhagem. Ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele vem realmente da descendência de Davi. Então, essa é uma primeira situação. Já que ele é descendente de Davi, ele possui a chave de Davi. O fato de Jesus segurar a chave de Davi também é um testemunho claro de que ele recebeu as promessas que foram feitas a Davi sobre a sua vida. Ou seja, aquelas promessas que foram feitas a Davi de que o trono de Davi nunca seria ocupado por uma outra pessoa, a não ser alguém da tribo de Levi, da tribo e da descendência de Davi. Então isso facilita.
Jesus vem exatamente para ocupar. Ele é o que recebe as promessas de Deus, foram feitas a Davi, ele é que recebe. Uma outra coisa interessante de observar é que ter a chave em mãos também revela que Jesus é o único que possui o mais alto poder e autoridade absoluta no reino de Deus. É ele que detém a chave da salvação. É ele que detém a chave da salvação. A chave da salvação está nas mãos dele. Tá certo? Está nas mãos dele. É ele que tem a chave. Com a chave em suas mãos, o que Jesus abre, ninguém pode fechar. Mas o que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Quem é que determina a salvação de alguém? É quem tem a chave. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é o padre e nem sequer a igreja. Nem sequer a igreja. Eu não posso chegar diante de um caixão e falar, esse daí que pena, não está salvo. Eu não tenho a chave. Como também não poderia chegar e dizer assim, esse daqui está 100% salvo, porque eu não tenho a chave, eu não sei. No meu coração eu espero, mas naquele dia nós vamos ter uma grande surpresa. Nós vamos, alguns talvez vão ter a primeira surpresa de estar no céu, né? Vão chegar assim e falar, opa, eu vim para cá? É uma surpresa, tá certo? Alguns terão uma surpresa desagradável, achando que vão para lá e daqui a pouco vão abrir os olhos e vai estar o capetão assim, né? Dizendo, bom receber você. Ele vai falar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Ele falou, não, Deus não, essa palavra aqui não, por favor, isso ficou lá, aqui não. Aqui seja bem-vindo, a sauna já está aberta, ali já tem o churrasco assado em brasas, mas está tudo duro, fique à vontade. É um negócio bem complicado, mas alguns vão ter surpresa desagradável nessa direção, mas alguns talvez vão ter a primeira surpresa de estar lá. Uma segunda coisa, alguns que você espera que estará lá, não estará. Cadê fulano? Não, fulano não veio para cá. Mas. E alguns que você não espera, você vai encontrar lá. Essas são as surpresas que Deus vai preparar para nós. Tá certo? Porque é Ele que tem a chave. É Ele que tem a chave da salvação. Os membros daquela igreja, ao ouvirem isso, eles tiveram um tempo de conforto, de refrigério. Sabe por quê? Porque os judeus, que aqui no texto são chamados de sinagoga de Satanás, os judeus diziam, nós somos o único povo de Deus. Nós somos o verdadeiro povo de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós temos a chave do reino de Deus nas mãos. Mas o próprio Jesus reprovou aquela ideia ao declarar, não, eles são anti-sinagoga de Satanás, são mentirosos, eles não têm a chave. Quem tem a chave do reino de Deus? Sou eu. E eu abro para quem eu quero e eu fecho para quem eu quero. Ponto. Não há o que discutir. O próprio Jesus reprovou aquela ideia de declarar que os judeus tinham a chave. Não, eu é que possuo a chave da porta do reino de Deus para os homens. Portanto, os crentes ali de Filadélfia entenderam que não importava a perseguição que estavam sofrendo, a segurança da salvação estava nas mãos de Jesus. Ele era o responsável pela salvação e aquele que recebeu a autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra. Foi ele que recebeu toda a autoridade. Ele é o Rei Supremo, que conduz soberanamente a história, Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da salvação, é Ele e apenas Ele. E isso é interessante de notarmos aqui. Era uma igreja então escolhida por Deus. Mas por fim, o último detalhe que me chama a atenção nessa carta é que aquele que possui as chaves na mão e que detém a autoridade para abrir e fechar, o dono da chave também se mostra conhecedor das obras daquela igreja e afirma que colocou uma porta diante dela que está aberta e que ninguém pode fechar. Jesus diz aí, conheço as suas obras no verso 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que é porta aberta? Simples de entender.
porta é sinônimo de oportunidade. Nós falamos isso hoje. Bom, você procura uma porta de emprego. Não é assim que a gente diz? Eu estou procurando uma porta de emprego. Você não significa que vai lá e olha para a porta daquele lugar. Mas você está procurando uma porta de emprego. Você está procurando uma oportunidade. Simples. Jesus está dizendo então para a igreja aqui da Filadélfia o seguinte: eu estou dando uma oportunidade para vocês. Eu estou abrindo uma porta para vocês, é uma oportunidade. E a oportunidade aqui é referente à pregação do Evangelho. Como é que eu sei a respeito disso? Vamos lá? Atos capítulo 14, verso 27, diz assim, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. A oportunidade de evangelização dos gentios. 2 Coríntios capítulo 2. Quando cheguei a Troade para pegar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta para pregar o evangelho de Cristo. Quando eu vejo, por exemplo, em Colossenses 4:3, ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Quando olhamos então para o Novo Testamento, o que nós temos aqui? Nós temos, quando se fala em porta aberta, nós estamos falando de oportunidade, de pregação do Evangelho, oportunidade de levar a mensagem, oportunidade de testemunhar as pessoas, oportunidade de alcançar as pessoas através da palavra. E por que para essa igreja Jesus fala isso? Primeiro porque aos olhos dela ela se considerava fraca. É o que nós vamos falar à noite. À noite eu só vou falar sobre a força dessa igreja, dentro da temática uma igreja forte. Mas ela se considerava fraca, e Jesus diz assim: eu conheço você. Você se acha fraca, incapaz, impotente, mas eu estou colocando uma porta aberta, ou seja, eu estou dando uma oportunidade para vocês. E por que Jesus está falando isso para essa igreja? Porque, como eu disse, Filadélfia fazia parte de uma das principais, ou da principal rota do Correio Imperial de Roma. Ela era a rota, ela fazia parte de uma das principais vias de ligação de Roma com o Oriente. Ela tinha oportunidade comercial, era uma cidade que tinha uma grande oportunidade comercial, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de avançar, de progredir. Filadélfia estava aberta para o futuro, Filadélfia estava aberta para o momento que ela estava vivendo dentro do império e para avançar, para se tornar uma grande cidade, uma mega cidade. Era uma cidade promissora. E Jesus está dizendo para essa igreja: aproveitem essa oportunidade. Aproveitem o fato de vocês estarem localizados aí. Eu estou abrindo uma porta nessa cidade para que vocês alcancem os gentios, para que vocês exerçam um ministério abençoador e frutífero, para que vocês alcancem as pessoas que passam por essa rota, pelos viajantes que passam neste lugar, pelas pessoas que pousem nesse lugar, pelas pessoas que façam negócios nesse lugar. Aproveitem a oportunidade de alcançar todas as pessoas. O evangelho tem que ser pregado e vocês podem aproveitar a oportunidade e alcançar todas as pessoas, porque vocês estão numa cidade estratégica. É uma oportunidade realmente grande que eu estou dando para vocês. E Jesus estava enxergando a disponibilidade daquela comunidade em andar, em passar por essa porta, em avançar. É por isso que ele diz: eu abri essa porta para vocês e ninguém pode fechar. A igreja da Filadélfia estava atenta a isso. Ela enxergou essa oportunidade, aquilo que o Senhor tinha dado para ela, compreendeu que era o momento de agir, era o momento de ganhar pessoas, era o momento de avançar como igreja, como comunidade. Ela avançou nessa direção. Mas o que essa carta pode nos ensinar? Eu quero trazer apenas duas implicações para vocês, para mim e para você, para essa igreja.
Primeiro, nós devemos ser uma igreja voltada para o amor ao próximo. Voltada para o amor. Aquela igreja era amada por Jesus, mas como é que ela demonstrava o amor dela para Jesus? Amando pessoas. E aqui eu volto novamente a falar de um tema que eu falei já na primeira mensagem, no dia 8 de janeiro. A igreja de Éfeso, ela fazia muitas coisas, mas ela não amava, porque ela fazia as coisas apenas, simplesmente por fazer, não por amor. Aqui Jesus mostra uma igreja que ama, diferentemente de Éfeso. Essa é uma igreja que ama e que demonstra esse amor. E essa é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter. Desculpa ser redundante aqui, ou ser cansativo nessa temática, mas essa é uma das coisas que nós mais precisamos ser. Uma igreja que ame. A igreja de Filadélfia fazia jus ao nome da cidade porque ela amava o próximo, assim como a cidade era uma cidade de demonstração de amor de um irmão para com o outro. Então, ela amava também o outro. E isso nós precisamos trazer para a nossa comunidade sempre. Sempre. Irmãos, nós vivemos primeiro em tempos de frieza. Nós vivemos num tempo de frieza, onde as pessoas não se amam, onde as pessoas se utilizam umas das outras. Nós vivemos um tempo de frieza, de relacionamento já em casa. Nós temos relacionamentos conjugais, onde os cônjuges não se amam. Vivem dentro de uma mesma casa, debaixo de um mesmo teto, mas não se amam. O amor não é demonstrado dentro de casa, de um para com o outro. Nós vivemos tempo onde pais não amam seus filhos. Ou, quando dizem que amam seus filhos, amam apenas no sentido financeiro. Eu amo porque eu dou tudo para eles. Ou seja, eu trabalho muito e eu compro tudo que eles querem. Eu dou tudo que eles pedem, eu dou tudo para eles. Eu dou do bom e do melhor, como se dar do bom e do melhor fosse amar. Nós temos hoje uma infinidade de crianças onde os psicólogos agradecem, porque essa turminha vai tudo para o psicólogo e vão tratar as suas feridas, as suas mazelas, e toda a causa de tudo que sofrem é falta de amor em casa. Pais que trabalham a semana inteira, o dia inteiro, e não tem tempo para os filhos. Pais que não veem os seus filhos, e não estou falando de pais pobres, porque eu já ouvi muito de pais pobres, muito disso em São Paulo, capital, onde os pais saem 4 horas da madrugada, porque tem que pegar não sei quantos ônibus, metrô, não sei o que lá, até chegar no serviço, são 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, e é não sei o que, e não tem tempo, e é longe, e os filhos vão para a escola, e vão de van, e vão não sei o que lá, e quando chega os filhos já estão dormindo, são criados sozinhos, soltos. Ok, já ouvi muito isso, mas estou falando de pais ricos, onde trabalham o dia inteiro, e não tem tempo para os seus filhos. Onde os filhos são criados com babás, onde os filhos são criados com avós, onde os filhos são criados soltos, onde os filhos são criados na frente de uma televisão, na frente de um aplicativo, na frente de um YouTube. E não tem amor de pai, não tem amor de mãe. Pais que trabalham, e às vezes quando saem de férias só os dois e deixam os filhos sozinhos. Ou levam a babá para babá brincar com a criança na piscina, enquanto eu vou curtir o que eu tenho que curtir aqui. Isso é perigoso. Ou seja, nós não temos amor conjugal, nós não temos amor de pai para com filhos. Na sociedade, é cada um por si. Ou seja, o meu vem primeiro, o meu é mais importante.
A minha vaga é mais importante. Se eu tiver que atropelar você, eu atropelo. Se eu tiver que matar você, eu mato. Se eu tiver que sacar uma arma e te ameaçar, eu saco e ameaço. Mas eu não estou nem aí para você. Dane-se você. O importante sou eu. O importante é o meu lucro, o importante é o meu negócio, o importante é o meu comércio, o importante é a minha vida, o importante é o meu dinheiro. Isso é mais importante. Você não é importante. Nós vivemos num mundo assim. Os nossos filhos são criados assim. O meu lanche é meu lanche, não é seu lanche. Meu lanche eu como, não divido com você. Meu brinquedo é meu brinquedo, eu não divido com você. Vivemos num mundo egoísta, totalmente egoísta e egocêntrico. E onde às vezes nós falamos de amor, isso se torna uma ofensa. É por isso que eu preciso falar. É por isso que a gente precisa enfatizar isso. Né? E como igreja nós precisamos atentar para isso. Por quê? Porque se nós não amarmos, nós não somos discípulos de Jesus. Porque Jesus disse, é nisso que reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Ou seja, quando vocês amam, vocês estão demonstrando que são meus discípulos. Quando vocês não amam, vocês estão demonstrando que não são meus discípulos. Vivenciamos uma situação um dia desses aqui, posso abrir? Eu acho que tranquilo, por mais estar transmitindo. Culto da manhã normalmente tem mais liberdade de falar algumas coisas do que à noite, né? Mas nós vivemos uma situação de um certo carro estacionado do outro lado da rua, bateram no carro do lado de lá, como a igreja tem câmeras, pediram as nossas imagens. Mas as pessoas não querem as imagens, eu quero as imagens agora. É exatamente assim que é o contexto. Foi assim que chegou para nós. Eu quero que você providencie nesse exato minuto. Ou seja, pare a sua vida, pare o seu mundo para me servir. É exatamente isso. E aí nós mandamos um recado dizendo, olha, nós vamos verificar as imagens, verificamos as imagens depois, assistimos 3 horas de filmagem, porque aqui na frente tem movimento o tempo todo, então a câmera fica ligada o tempo todo. Então nós assistimos 3 horas de filmagem e nós não vimos nenhum carro batendo naquele carro. E aí relatamos para a pessoa, olha, nós não vimos pela imagem nenhum carro, né? E também se algum carro relou, que deve ter relado, as câmeras não mostram, e a distância também não daria para sequer ver qual placa ou que carro que é. Irmãos, a pessoa pulou dessa altura e falou horrores da igreja. E eu vi tudo aquilo, né? A mensagem é para nós, está no celular da igreja. Aí você tem que ser educado, né? De pegar então a filmagem, gravar num pendrive, entregar para a pessoa e falar, está aqui, você pode assistir, fique à vontade, as horas que você pediu estão aqui, as câmeras estão aqui, mas infelizmente nós não temos. Nós vivemos nesse mundo, onde você, quando ama e faz por amor, porque o Marcos teve que fazer isso, ele teve que parar, ele ficou aqui 2, 3 horas para gravar essa imagem num pendrive, separar e gravar essa imagem, para entregar para a pessoa, e ainda você ouvir esse tipo de coisa. E isso porque a gente fez, imagina se não fizesse. Então nós precisamos entender isso. A igreja ela precisa demonstrar amor. As pessoas que estão à porta, e aqueles que servem ali à porta, você precisa demonstrar amor para quem entrar por essa porta. Quando eu falo assim, cumprimento, eu brinco dizendo 75 pessoas, 100 pessoas, 25 pessoas, eu falo isso, talvez tem gente que não gosta, eu sei que talvez você não goste, tá certo? Também eu não sou muito fã disso, mas aquela pessoa que está do lado, talvez é a única vez que ela vai ouvir um bom dia, vai receber um abraço, alguém vai falar para ela assim, Deus abençoe você, que bom te ver aqui, tenha uma ótima semana, tá certo? Ela precisa ser notada, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser amada. Talvez não seja a sua linguagem de amor, mas talvez a linguagem de amor dessa pessoa seja o toque. Talvez a linguagem dessa pessoa seja o tempo de qualidade. E aí ela vai falar assim, poxa, destinou 10 segundos, mas esses 10 segundos foram maravilhosos para mim. Essa pessoa me abraçou. Nossa, como ela me abraçou. A minha linguagem de amor, por exemplo, não é toque físico, mas eu, por exemplo, tem uma pessoa nessa igreja que quando me abraça, eu me sinto uma das pessoas mais realizadas deste mundo. Porque o abraço dessa pessoa é diferenciado.
O abraço dessa pessoa faz toda a diferença na minha vida. E ela nem membro da igreja é. E eu falo para minha esposa, como eu gosto quando essa pessoa vai, quando essa pessoa me abraça. Porque o abraço dela é diferenciado. Então, nós precisamos ser uma igreja que ame. Então, eu preciso amar as pessoas, amar o irmão, amar aquele que está ao meu lado, amar as pessoas que estão aqui comigo na comunidade. Mas eu preciso amar também as pessoas que não só fazem parte daqui. Eu preciso amar o meu vizinho. Como é que eu vou chegar para o meu vizinho e falar de Deus para ele se eu não olho para a cara dele, não o cumprimento? Eu preciso amar o meu colega de trabalho, eu preciso amar essas pessoas que estão ao meu redor, eu preciso amar os meus familiares, os meus parentes, e amar não só no sentido de dizer eu amo você, mas no sentido de eu cuido de você, eu estou aqui para cuidar de você e ajudar em você naquilo que você precisar. Então nós devemos amar aqueles que frequentam, aqueles que são membros, aqueles que visitam, nós devemos amar aqueles que estão ao nosso redor o tempo todo. Sorrir para essa pessoa, orar para essa pessoa, abraçar essa pessoa, importar-se com essa pessoa, porque amar não é apenas de palavras, amar é de fato, é na prática. Como você demonstra o seu amor para comigo? Na prática. Isso é amar. Temos, por exemplo, tido na Terça da Esperança um momento muito gostoso de orarmos uns pelos outros. E o meu coração se enche de alegria de ver os presbíteros orando, impondo as mãos pelas pessoas, de ver um orando pelo outro, e pessoas que talvez eu fico pensando assim, como é que será que essa pessoa ora? Porque eu nunca vi a oração dela, eu nunca ouvi a oração dela. Ela talvez na sua simplicidade, no seu pouco tempo, mas ela orando pela outra irmã, orando pelo outro irmão, colocando a sua mão. Terça-feira eu vi um impondo a mão sobre o outro, e orando, falei, que coisa mais linda e gostosa. É isso que é a igreja. Eu orar por você, me importar com você, saber o que você está passando, orar pela sua vida, ligar para você, mandar uma mensagem, perguntar como é que está, o que aconteceu, como foi, como se deu. Isso é amor. Nós precisamos ser uma igreja que ame as pessoas. Mas uma segunda coisa que eu preciso colocar é que nós devemos também aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Nós não somos a única igreja dessa cidade, nós não somos a única igreja desse bairro, somos uma em milhares. Você também não é o único crente dessa cidade. Campo Grande tem, segundo a estatística atual, em torno de 300 mil evangélicos. Numa cidade de 900 e poucos mil habitantes, nós somos 300 mil evangélicos. Se a gente ganhasse só um, num ano nós nos tornaríamos 600 mil. E no outro ano a gente só poderia ganhar meio, tá certo? Que a gente já tinha toda a cidade. Olha só que facinho hoje. Alguns iam ficar com a metade de cima e outros com a metade de baixo. Eu ganho a metade de baixo, que é mais fácil. A metade de cima tem um coração mais complicado, né? Cérebro, sei lá como é que ia ser a divisão aí, mas cabeça já... Mas queridos, nós não somos únicos. Nós não somos únicos. Mas Deus nos deu um lugar. Deus nos deu um lugar. Como igreja, nós fomos plantados aqui. Fomos plantados neste lugar. Talvez você não conheça a história, eu já estou concluindo aqui. Mas esse trabalho começou em outra região da cidade. Guaicurus, Avenida Guaicurus. Não sei o nome daquele bairro. Se alguém souber, pode gritar aí que eu... Alguém sabe onde a primeira igreja tem os terrenos lá? Sabe onde ficam os terrenos da primeira igreja, na Guaicurus? Alguém sabe o nome daquele bairro? Do lado de lá, do terminal Guaicurus, na Avenida Guaicurus, lá na frente. Perto do museu, lá naquela região, do lado de lá. Foi lá que começou. Essa igreja começou com um trabalho com indígenas, naquela região onde os índios ficavam. Começou lá. De repente surgiu uma aldeia urbana aqui. Os índios saíram de lá, vieram para cá. O trabalho lá morreu. Hoje ficam os terrenos, tem uns 3 terrenos a igreja. A primeira igreja tem 3 terrenos lá. E os índios vieram para cá. O trabalho começou alguns anos depois na casa da irmã Diel, do seu Francisco. Nessa mesma avenida aqui, lá na frente, hoje é um restaurante chamado Canto Santo.
lá na frente, lá era a casa deles, lá é que começou o trabalho. Com crianças de reforço escolar, ensinando as crianças reforço escolar e depois trazendo história bíblica e servindo um lanche. A casa se tornou pequena, mas logo o seu Francisco e Dona Dielze se mudaram dali, lá para o Vilas Boas, o trabalho de novo parou. Vinda do pastor Raul para cá, o trabalho começou numa congregaçãozinha pequena, atrás aqui do Pires, na rua posterior ali, numa congregação muito pequena, num salãozinho muito pequeno, chamado carinhosamente de Maranatinha. De lá, adquiriram os terrenos aqui, para construir este espaço, uma avenida que, vamos dizer o seguinte, das 4 IPIs dessa cidade, a nossa igreja é a que está no lugar mais privilegiado, numa avenida movimentadíssima. As outras igrejas estão em ruas ou em avenidas secundárias. Nós estamos na avenida principal do bairro, que faz ligação com outros bairros. Quando eu coloco no vídeo aí que muitas pessoas passam para essa rua, você não tem ideia. Ficar aqui 1 hora e contar a quantidade de carro e gente que passa é muita. A igreja está numa avenida. Eu digo que muitas IPIs não tiveram essa estratégia. Não tiveram isso. Olha que eu conheço muita igreja, já preguei em muita igreja. Normalmente estão em ruas comuns. Nós estamos numa avenida principal. Deus nos plantou aqui com um propósito. Com um propósito. Deus converteu o seu coração com um propósito. Deus te colocou lá no seu trabalho com um propósito, querido. Deus te colocou nessa família em que você está com um propósito. E às vezes nós estamos em meio a tudo isso e não enxergando a porta aberta que o Senhor nos deu. Enxergue isso como uma oportunidade. Lá no meu serviço, só eu sou evangélico. Glória a Deus que só você é. Você tem oportunidade. Lá na minha classe, só eu sou evangélico. Glória a Deus que só você é. Deus te deu oportunidade. Lá na minha família, só eu sou evangélico. Glória a Deus. Deus está te dando oportunidade. Para quê? A porta está aberta. Será que você não está ouvindo isso do Senhor nessa manhã? Eu coloquei uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Qual é a porta aberta, Senhor? De você falar de mim, de você testemunhar a meu respeito, de você ganhar essas pessoas, de você mostrar para essas pessoas o meu amor para essas pessoas. Eu estou te dando essa grande oportunidade. O que você está fazendo dessa oportunidade? O que você faz dessa oportunidade? A igreja ela cresce não porque, eu já ouvi muitas vezes isso, eu não estou me defendendo, mas pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha, você que gera, é você. Não estou dizendo que eu não tenho que fazer nada, a minha função é muito mais árdua que a sua, porque se você gerar ovelha, a ovelha vem para cá e quem tem que pastorear e pastar sou eu, no bom sentido. Mas é você que gera ovelha. É a oportunidade que Deus está te dando. Você é professor, é uma porta aberta que Deus está te dando ali na sala. Você é gerente, é uma porta aberta que Deus está te dando diante dos seus subalternos. Você é coordenador, é uma porta aberta que Deus está te dando ali diante dos outros professores, diante das outras pessoas que você coordena. Ou seja, existe uma porta, uma oportunidade que Deus nos dá. E às vezes estão me perguntando, qual porta? Queridos, às vezes o meu medo é das pessoas olharem para esse texto aqui e acharem que isso é prosperidade. Não, porque Deus, Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim. Que porta que você quer que Deus abra para você? A porta da riqueza? A porta das grandes fortunas? É essa porta que está muita gente... Não, porque Deus é aquele que pode abrir uma porta que ninguém pode fechar, Ele pode fechar uma porta que ninguém pode abrir, e as pessoas utilizam essa palavra, esse versículo, como um jargão para as bênçãos que ela quer receber. Não, essa palavra é para mostrar uma oportunidade que Deus está te dando de falar do amor dEle para outras pessoas. E nós precisamos estar atentos a isso. Esteja atento a essa oportunidade. Deus está escancarando portas. Agarre essa oportunidade que Deus está te dando. A não ser que você não ame.
E aí me desculpe, se você não fala do amor de Deus para alguém, é porque você não se importa com a vida desse alguém. Para mim, se os meus alunos forem para o inferno, se os meus funcionários forem para o inferno, se os meus pais forem para o inferno, se os meus irmãos forem para o inferno, olha, eu não estou nem aí. E não ache que Deus vai dar jeitinho naquele dia. É o que eu já disse, Ele tem a chave. Não ache que você vai chegar, Senhor, é minha irmã, abre a porta aí para ela. Não, negativo. Nem eu e nem você temos autoridade para isso. Então, por favor, aproveite a oportunidade enquanto ainda há tempo e você pode. Você ama o seu pai e sua mãe? Fale de Deus para eles. Você ama os seus irmãos? Fale de Deus para eles. Você ama os seus funcionários? Fale de Deus para eles. Você ama os seus alunos? Fale de Deus para eles. Você ama as pessoas que trabalham com você? Fale de Deus para eles. Você ama os seus colegas ali da escola? Fale de Deus para eles, porque todos caminham para o inferno. Isso só pode ser mudado mediante a chave. Mas essa chave só pode ser gerada e aberta mediante a oportunidade que você está tendo de falar, abrir a sua boca e falar do amor de Deus para essa pessoa. Sejamos atentos. É sobre isso que eu queria meditar e falar ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Que a gente seja uma igreja que ame e que a gente seja uma igreja que aproveite a oportunidade que Deus está nos dando. Essa é a mensagem. À noite, vamos falar sobre uma igreja forte. Outra coisa. E que Deus nos ajude também a sermos fortes como igreja. Vamos orar? Vamos encerrar o culto dessa manhã. Fique em pé aí no seu lugar. E aqueles que vão almoçar conosco, que adquiriram os convites, depois você pode se dirigir ao salão, fique à vontade. Estou pregando aqui, vendo o pessoal já passando com a comida. Então fique bem à vontade, tranquilo. E logo a gente vai servir e você poderá almoçar com a sua família. Eu quero que você fique também à vontade ali também. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã e por esse tempo aqui. E por essa palavra que o Senhor nos deu. E por essa igreja que não recebeu críticas, apenas elogios, palavras de encorajamento da tua parte. Eu quero te agradecer porque essa igreja, diante do local em que ela estava, onde ela estava, ela recebeu essa palavra e o Senhor mostrou para ela que ela tinha uma oportunidade gigante diante de si. Essa igreja entendeu a oportunidade que tinha. Essa igreja entendeu que apesar de ser fraca, o Senhor é quem tinha dado a porta aberta e ninguém podia fechar. Essa igreja ficou atenta àquilo que o Senhor estava fazendo, à oportunidade que o Senhor estava dando. E ela amou as pessoas, ela cuidou das pessoas como de fato tinha que ser. Senhor, que essa igreja e que cada um de nós que participamos aqui, possamos ser pessoas amáveis, pessoas que amem, pessoas que demonstrem o seu amor, pessoas que vivam o amor. Que nós, ó Deus, possamos amar as pessoas, aquelas que o Senhor tem nos dado, quer em casa, quer no trabalho, quer na igreja, quer na vizinhança, onde estivermos, que a gente possa demonstrar o seu amor para as outras pessoas. Sermos pessoas que se preocupem, pessoas que ajudem, pessoas que realmente demonstrem o amor do Senhor na prática a todas as pessoas. E que a gente possa aproveitar a oportunidade de falar do teu amor, de testemunhar a respeito de Jesus, de apresentar o Evangelho, de apresentar essa porta da salvação e de trazer essas pessoas para o Senhor. Que essa oportunidade que o Senhor está nos dando, onde estivermos também, não só aqui, mas onde estivermos, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, e que pessoas sejam ganhas para o Senhor, e que essas pessoas, ó Deus, reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã e por essa reflexão que o Senhor nos traz, obrigado por este tempo de culto,
Agora, ó Deus, aqueles que vão ficar e vão almoçar, pedimos que seja um tempo proveitoso, abençoador para as nossas vidas. Abençoamos a refeição que está sendo preparada e que logo comeremos. Abençoamos esse tempo também na presença do Senhor. E aqueles que vão para suas casas, que o Senhor leve em paz e em segurança. Dê, ó Deus, um ótimo almoço também e uma tarde abençoada na Tua presença. E uma semana também repleta da Tua graça, da Tua bênção, do agir e do manifestar do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.